Olá, internautas! Estamos retornando aqui para o segundo bloco da entrevista com o Pólice Neto, falando do projeto de lei 511/2018 sobre home office. E agora, Pólice, eu acho que o que os internautas, principalmente os empresários, querem saber: que tipo de incentivo a empresa ela pode ter com o home office? A gente montou uma fórmula que a empresa pode capturar um benefício de até 1/3 do que ela paga de ISS, que é o Imposto Municipal sobre o serviço realizado por ela. Então é significativo sim o benefício que a gente pode dar para a empresa, porque pode refletir numa redução da carga tributária em 1/3. E isso se relaciona diretamente com a economia gerada pelo não deslocamento desse trabalhador. Então, o que a gente produziu de cálculos para enfrentar o fisco do município, que é sempre muito refratário a qualquer perda de receita, e está certo ele. A gente foi lá e fez todos os cálculos do custo do subsídio por trabalhador. E do outro lado, a gente falou o quanto a gente vai economizar ao não precisar transportar. A gente vai economizar 10? A gente pode transferir 5 se economizar 10? Então aqui a gente está trabalhando com a transferência de metade da economia gerada para a cidade, como forma da gente incentivar a geração deste emprego remoto, utilizando tecnologia como a principal ferramenta de relação de trabalho. O segundo, tão importante como o primeiro, é como eu consigo dar benefício para o trabalhador. Essa vai ser outra pergunta, vamos só concentrar agora. Então, o fechamento disso é: a empresa recebe um benefício até 1/3 do ISS que ela paga, segundo o volume de trabalhadores que ela desloca para o trabalho à distância, para o trabalho remoto, para esse home work. Esse incentivo ele será uma vez só, anual, mensal? É sempre anual, depois que ele realiza o ingresso no programa e depois que ele mostra os trabalhadores que já estão trabalhando remotamente. Então você dá o benefício para a cidade primeiro, para depois você capturar o incentivo fiscal. Haverá então algum tipo de portal para que essa empresa se cadastre e mostre as evidências? Como que vai ser essa comunicação entre empresa e prefeitura? Então, a empresa ela vai dizer para a cidade o seu plano de implantação do home office, do home base. Então ela vai dizer para a cidade: olha, eu tenho 200 funcionários, no primeiro ano pretendo levar 10% deles para o trabalho remoto, no segundo ano mais 10% e quero chegar no terceiro ano com 50%. Então ela vai apresentar um plano, até porque na estruturação para essa migração você tem que ter planos muito sólidos, inclusive para você conseguir realizar a avaliação de desempenho da implantação dessa nova modalidade. Então o que a gente está fazendo também é construir uma regra que permita às empresas, junto com o município, interpretar o quanto a cidade está evoluindo na prestação de serviço que é realizado pela cidade. Aí ela não é pessoalizada, são todas as empresas, mas a gente também tem as informações de quais as empresas que foram para o trabalho remoto, que foram para o home work, que foram para o home base e também melhoraram a sua performance. Então importa para a gente ter toda uma avaliação de desempenho, porque política pública bem feita é aquela que tem avaliação de desempenho para cada uma das etapas. E as empresas que hoje já têm essa prática? Nós estamos falando do incentivo para um percentual que ainda não tem, mas tem grandes empresas que hoje já praticam dentro do município de São Paulo home office. Para eles já existe um plano de ação. Será mais rápido esse tipo de incentivo ou não entra numa vala comum? É praticamente a mesma coisa. Ele vai conseguir capturar os benefícios à medida que ele vai provando para a cidade que ele gerou economia. Perfeito. Então, se ele ampliar ou se ele conseguir constituir as informações de qual fio condutor que levou a decisão dele de levar o trabalhador para próximo de casa ou trabalhar dentro de casa, ele gera economia para a cidade, essa economia gerada para a cidade se reverte como investimento da própria empresa. Entendi. Qual é o incentivo para o trabalhador? Uma vez que a empresa já tem
a sua redução de ISS, o que hoje o profissional, né, o colaborador, ele teria de incentivo? O que a gente montou para o trabalhador que é muito importante? A gente vai aliviar da pressão tributária em cima dele, ele que aceitou ir para o home office, para o home base, 1 ano do IPTU da casa dele. Então, para a gente ficar claro... Você fala que é um desconto ou isenção total? Ele não vai pagar o IPTU de 1 ano. Então ele vai ter a isenção total do pagamento do tributo IPTU de 1 ano, que é, portanto, o primeiro ano que ele adere a esse modelo. Okay. E por que isso? Porque muitas vezes a casa desse trabalhador tem que receber um pequeno conjunto de adaptações para que, de fato, aquele ambiente de trabalho, sim, ou a comunicação e a conexão móvel que tem que estar estabelecida ali, tem que ser realizado um investimento pela empresa. Mas isso se traduz numa mudança na casa. E se a casa do trabalhador vai receber uma mudança, nada mais justo do que ele carregar também um benefício. Então essa é uma fórmula de ter benefício para o trabalhador, ter benefício para o empregador, desde que a cidade capture o benefício antes. Então sempre é pensar, a cidade captura o benefício antes, e este benefício capturado pela cidade vai se dividir entre benefício para o patrão e benefício para o trabalhador. Interessante. E eu vou fazer agora uma pergunta mais capciosa, né? Eu não tenho um ambiente próprio para home work, home office, mas tem um cowork próximo de casa que eu pudesse trabalhar, né? E você como esse cowork, você teria algum tipo de incentivo de ter esse trabalhador no seu ambiente? Ou ele tem que ser comunitário ou não? Ele pode ser pago pela empresa? Como seria essa transição? Para os escritórios compartilhados, aquilo que a gente convencionou chamar de coworking, ou para o escritório remoto de uma empresa, portanto o home base, os dois têm benefício urbanístico. Aí o benefício não é fiscal. Okay. É como eu dou vantagens urbanísticas para que aquele ambiente se traduza num coworking com a facilitação e com os incentivos urbanísticos. E você poder ter mais metros quadrados para aquela atividade. Então, aí a gente entrou num outro ambiente que é como a cidade se constrói. Okay. E na periferia ela se construiu muito pouco para as atividades profissionais com esta característica. Por isso, neste lado de onde a gente pode empregar colaborativamente na periferia, seja nos coworkings ou seja nos home bases, a gente deu um incentivo urbanístico. Os metros quadrados desta atividade não entram no conto de área construída, portanto dando um benefício urbanístico para o empreendimento, para o prédio ou para aquela construção. De alguma forma ele pode ter até um incentivo de redução de IPTU, de valor. Isso, aí é uma outra modalidade, que é quando você consegue transformar parte do seu imóvel residencial em um imóvel prestador de serviço para aquela finalidade, que você carregou o benefício urbanístico e vai carregar o benefício fiscal também do IPTU. Então é quando você consegue combinar os dois. Exato. Mas aí aquele ambiente que era residencial até ali passará a ser comercial, ou melhor, não residencial, e poderá trazer mais de um trabalhador. Então não é só para mim, é para mim e para diversos outros. Aí ele consegue carregar os dois, o benefício fiscal e o benefício urbanístico. Excelente. Nós vimos um outro ponto importante que eu vejo aqui é realmente até geração de mais dentro da economia sobre softwares de tecnologia, o tipo de controle para tal atividade. As empresas hoje já estão prontas para receber essa demanda? Como é que está sendo o seu trabalho com essas empresas de tecnologias de São Paulo? A gente tem dois setores muito importantes que eles acabam por serem insumos do que a gente está falando. O primeiro é o setor de telecom, que tem que estar preparado para oferecer velocidade e qualidade de comunicação na cidade inteira. Caso contrário, eu tento levar para a periferia um trabalhador para trabalhar remotamente na casa dele e não tem uma internet que mantenha ele 100% ligado. Esse é um ponto muito importante, por isso as empresas de telecom participam de todo o debate com a gente. O segundo, tão importante como esse, é o diálogo que a gente vem mantendo com todas as empresas que oferecem tecnologia de controle do trabalhador remotamente, né? Então
como essas empresas já têm gerado tecnologia capaz de controlar e incentivar. Aqui não é só controle, é incentivo também a este trabalho remoto, a esta modalidade de trabalhar mais próximo de casa, que tem que reter a atenção deste trabalhador, deste colaborador. Então o esforço que a gente está fazendo é testar, acompanhar e identificar também aquelas que estão no Brasil e estão fazendo isso internacionalmente, e aquelas brasileiras que vêm vendendo esse serviço para o mundo. Então a gente tem dos dois tipos. Exato. Empresas internacionais que já estão aqui no Brasil tentando vender o seu serviço, como empresas brasileiras que cresceram no mercado e estão se apresentando internacionalmente. Então dos dois lados a gente já tem muita tecnologia embarcada e muito design de formas com que estas áreas de incentivo, estes planos de ação que são realizadas pelas empresas que controlam e incentivam o trabalho à distância, estão trabalhando exatamente para ganhar mais espaço junto aos empregadores, porque aí tem um trabalho de convencimento do empregador que aquele trabalhador que for estar remotamente vai dar mais resultado do que dá hoje vigiado pela empresa dentro de quatro paredes. Aqui a gente está dizendo que todos vão ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Para ter benefício, para gerar uma cidade melhor, a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com aquilo que a gente realiza. Sem dúvida. Eu venho escrevendo um livro sobre home office, né? E o projeto de lei estará lá com certeza pós segunda instância. E dentro dos estudos que nós vimos, inclusive até com a Sobrate também, que o trabalhador em casa ele pode gerar uma produtividade de 20% a 40%, né? Mas um ponto sensível de qualquer lei ou qualquer trabalho que a gente venha colocar o ser humano, né, a tomar a iniciativa com o seu dia a dia, é o problema que pode ter com fraudes, né? De alguma forma a lei, o projeto de lei ele vem tendo essa visão sobre tanto a fraude de uma empresa ou de um trabalhador, e que tipo de penalização poderia ter? Aqui a gente tem que entender um pouquinho das relações, dessas novas relações que a gente sugere para o futuro, né? Então, nenhum sistema está imune à fraude. Sim. Mas todo aquele que tem mais tecnologia tem menor risco de fraude. Então, se a gente for observar os dados internacionais, o trabalho remoto, quando é avaliado e gera impactos positivos tanto na qualidade como no volume de serviços prestados, ele vem se apresentando como uma solução para o enfrentamento de fraudes que muitas vezes ocorriam com o trabalhador não remoto, o trabalhador dentro da própria empresa. Porque, na realidade, muitas vezes o absenteísmo prestando serviço internamente é muito maior do que aquele quando você está remotamente. Então o esforço que a gente tem feito, inclusive de demonstração para a autoridade pública que o projeto vem revestido desse controle, é que todas as regras de controle utilizado pelas empresas não é só um controle das horas que o trabalhador fica exposto ao trabalho, e sim do resultado dessa exposição ao trabalho quanto à produtividade. Então aqui, combater a fraude não é só uma tarefa que realizamos, combater a fraude, dar garantias que esse trabalhador que foi para o universo domiciliar ou próximo de casa para trabalhar, vem rendendo mais do que aquele que ainda não foi, até para isso servir de incentivo para mais trabalhadores virem para essa linha. Então tá claro para a gente que a maior fórmula de você combater fraudes é você demonstrar que o serviço prestado remotamente é infinitamente melhor do que aquele realizado concentradamente. Essa é a questão que para a gente parece fundamental. Ótimo. E para finalizar a nossa entrevista, você mencionou no começo que o projeto já fez 1 ano, né, de vida. O que falta agora para que realmente ele vire de fato um projeto de lei e traga todos esses benefícios para São Paulo? Vou contar um pouquinho para vocês, até para vocês entenderem. O projeto tem 2 anos de estudo e 1 ano de tramitação. Então ele começa a ser estudado no final de 2016, né? 2017 e 2018, intensos trabalhos de estudo. A primeira vez que a gente falou sobre isso foi no plano diretor discutido entre 2013 e 2014, então foi ali que o desejo de elaborar um projeto com essa dimensão apareceu. A gente conseguiu iniciar os estudos em 2016,
Criamos o grupo de trabalho em 2017, entre 2017 e 2018 intensos debates foram realizados, ele foi apresentado no segundo semestre de 2018 e ele completa um ano de tramitação nesse período que a gente atravessa agora. Nesse um ano de tramitação, a gente conseguiu que ele fosse aprovado com um parecer muito robusto na Comissão de Constituição e Justiça, depois a gente conseguiu a instrução dele nas comissões técnicas, portanto, a comissão que analisou o impacto urbanístico, o impacto no trânsito, o impacto na economia da cidade. E depois levamos ao plenário, onde ele teve votação unânime. Todos os vereadores que se manifestaram naquela ocasião foram favoráveis a uma política municipal de homeworking, home base e a política de coworkings na periferia. Então, o que a gente conseguiu construir até agora é uma unanimidade. A gente vai para a fase mais intensa dele, que é o debate para votação em segunda, que é quando ele sai da Câmara e vai para a sessão do prefeito. O que a gente tem feito agora? Convencer o prefeito que este é um projeto que, além de colocar a cidade na vanguarda, ele serve de alternativa para uma deseconomia gerada pelas distâncias gigantescas e pelo congestionamento absurdo que a cidade tem. Então, hoje, falou em se deslocar em São Paulo, as pessoas já perdem o humor. Verdade. 1h30, 1h40, 2 horas, 2h10, 2h20 para você sair da sua casa e chegar até o seu ponto de trabalho. Pessoas têm que acordar às 4 horas da manhã para embarcar no primeiro transporte às 5 e pouquinho, para chegar no seu ponto de trabalho às 8 horas, portanto não viu o filho acordar. Isso se não chove, né? Aí nem se fale. E chega em casa depois das 9 e o filho já está dormindo. Portanto, ele tem a oportunidade de ver a família apenas aos finais de semana. Então, o que a gente quer mudar na lógica da cidade, e aí esta fase que a gente se encontra, é de convencer o prefeito Bruno Covas que esse é um projeto necessário à cidade do futuro. Dialoga com o presente, porque resolve problemas do passado, Exato. Mas dialoga muito com a cidade do futuro, a cidade que a gente quer. A pessoa saindo da sua casa, se deslocando de bicicleta até o 8º, 9º quarteirão onde tem o home base. Um prédio que no térreo tinha lá um salão de festa que foi transformado com os benefícios num home base e tal empresa colocou lá 15 trabalhadores que estão se deslocando a pé até lá e, portanto, virou a lógica que não é mais se deslocar horas para chegar no ponto de trabalho. Então, o que a gente está dizendo aqui é que o projeto embarcou muita inteligência. Eu costumo dizer que inteligência não ocupa espaço. Portanto, esse projeto é recheado de inteligência a partir destes 2 anos de estudo e deste 1 ano de tramitação. É sabido que o próximo ano nós temos eleições municipais. Você acredita que esse projeto de lei é votado antes das eleições, a troca, né, o meu desejo de governantes, né? O meu desejo é que ele seja votado antes e que ele sirva de parâmetro para o futuro gestor da cidade, né? Então, quando a gente tem uma inovação disruptiva que diz para a cidade que ao invés de você enfrentar horas de congestionamento, você pode enfrentar uma vida urbana local, que é geradora do seu emprego, que é geradora da felicidade da sua família, a gente inverte a lógica de uma cidade que foi sendo agressiva com o cidadão. Né? Então aqui a gente está acreditando que o projeto vai ser parte do parâmetro mínimo do debate daqueles que querem ser prefeitos. Quem quer ser prefeito de São Paulo vai ter que estudar regras para fazer a cidade melhorar. E este projeto traz regras evidentes, Exato. Sem gastar dinheiro, porque tudo quanto é projeto que resolve problemas são milhões, né? São bilhões. É verdade. Nesse daqui, a gente economiza para a cidade. Você então, mencionou, projeto... né? É inteligente, né? Você está usando a inteligência. Então você economiza para a cidade, por conta desta economia você transfere benefício para o empregador e para o trabalhador. E faz a cidade oferecer uma qualidade de vida infinitamente maior do que aquela que ela oferece hoje para o trabalhador da cidade. Então aqui, eu acredito que a gente tem condições de levar a votação antes da eleição, mas acho que a fórmula de implantação vai ser um grande desafio do processo eleitoral. Então, os prefeitos que querem dirigir a cidade ou os candidatos que querem dirigir a cidade de São Paulo nos próximos 4 anos terão que mergulhar no universo da tecnologia que emprega e vão ter que dizer para a cidade qual o caminho desta empregabilidade, qual é o caminho de melhorar a qualidade de vida da própria cidade. Vai ser muito estratégico mesmo, né? Essa é a minha leitura, que é um projeto estratégico para o desenvolvimento da cidade. Excelente. Polis, nós estamos chegando ao final da entrevista. Queria deixar a câmera à sua disposição para dar
um recado final para os nossos internautas? Primeiramente, agradecer à TV Call Center, né? Então, para mim é um orgulho poder participar desse bom debate, mas mais do que isso, refletir junto a vocês o quanto a gente pode melhorar a cidade a partir da nossa perspectiva, da gente dar um benefício à cidade. Então, todo trabalhador que aceitar um pacto com o seu empregador e trabalhar próximo da sua casa ou na sua casa, estará contribuindo para uma cidade infinitamente melhor do que a cidade que a gente tem hoje. E este é um dado fundamental. Então, o trabalhador que vai para o ambiente do seu bairro para oferecer as suas competências remotamente, utilizando tecnologia, melhora a cidade, economiza para a cidade. Ao economizar para a cidade, captura para ele parte deste benefício. É o ganha, ganha, ganha. Ganha o trabalhador, ganha o empregador, mas mais do que tudo, ganha a cidade. Então, convido você a nos ajudar. Agora a gente tem que fazer uma grande onda. A cidade de São Paulo precisa de uma política de trabalho remoto, do home base, do home working, dos coworkings na periferia, dos escritórios compartilhados na periferia, para de fato ser uma cidade que a gente se orgulhe de morar aqui. Policy, eu agradeço desde já a sua participação. Você vai levar a nossa caneca do programa para que você lembre da gente. Assim chegamos a mais um TV Call Center, que hoje foi especial sobre o projeto de lei 511/2018, que dá incentivo ao home office, um projeto de lei do autor, o vereador José Policy Neto. E com agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Fonitec, a Uso Digital e a Plano Web, finalizamos assim mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.